Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico. Um programa com sensacional. Sucesso. Onde? Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nesta sexta-feira, nós temos aqui os nossos Roberts, Israel e Santiago. É uma dupla. Alô, boa tarde, gente. Prazer pra gente estar aqui hoje, viu? É uma dupla de dois. Deixa eu falar sério, vocês vieram fazer o que aqui? Cara, nós veio aqui divulgar nosso trabalho e conhecer o apresentador mais famoso do Brasil. Não vem não. Ela puxando o saco. Foi o que eu falei pro Israel, ó. Vocês só É entrevistam melhor gente... ser, na vida, a gente tem que ser honesto. Vocês não sabem nada do programa. Vocês vieram aqui só pra... Rapaz, Sabe nada. não falei isso não. Qual que é o meu nome? Vai ser muito realista. Qual é o nome dele? É o Diguinho, né? O Diguinho. Isso, acertou, miserável. Acertou, É o miserável. Bolsonaro. Tá vendo? Esse é o Diguinho Bolsonaro. Isso, acertou, tá sabendo certinho. Na Tá sabendo vida, legal. deixa eu falar pra você. Na vida, a honestidade é o que É vale. tudo, honestidade. Eu sei que vocês não conhecem o programa. Diguinho, velho. Então eu vou contar o que Mata aconteceu. não, Vocês vieram aqui simplesmente para falar do trabalho de vocês. Também, Não vem vamos puxando também. o saco. Exatamente. Mas eu vou explicar exatamente o que aconteceu. A Paulinha. É assim, Emílio. O meu marido viu tá os vendo? dois, Ih, olha lá. Aí, ó. tocando na Olha lá. 25 de março. E aí, os meninos estavam lá vendendo CD, não sei o Exatamente. quê. E Pauta. aí, meu marido ouviu e falou assim: os meninos são bons, leva lá, dá uma oportunidade. Eles são sertanejos bonitos, né? Porque geralmente são Levar no feios. Ronivon. Eu acho que eu vou Já é um botar. bom começo, já, né? Deixa eu falar uma coisa honesta para vocês. Vai lá. O Pânico tem esse espaço para ouvinte do Pânico. A gente já está há muitos anos no ar para as pessoas que gostam de estarem aqui. Não para as pessoas virem aqui simplesmente para divulgar o trabalho. Tinha que ter ido no Certo? Ronivon, pô. Muito bom, muito bom, muito bom. No Ronifon, ela Opa. não levou. Por Serão quê? Porque vocês convidados são também, porque eles desconhecidos. são muito bons e eu desejo muito sucesso. Olha só, Por viu que só? você não leva no Ronifon? Vou levar também, tô fazendo Também, tá vendo? Vai virar Mentira, Tô mentira. aguardando. assessora. É outra que tá mentindo. Foi o que eu falei pro Israel, vocês só entrevistam cantor famoso, né? Gente famosa. Agora estão conhecendo os artistas da cidade mesmo. A gente é aquele que você vai no barzinho, o cara tá cantando 4, 5 horas, sai de lá, canta mais 4, 5 horas. Tá lascado. Vocês são da onde que vocês Aquelas são? músicas de Cara, nós é corno. lá de onde Judas perdeu a meia, que a bota ele perdeu um pouquinho antes. Como lá é de que é o Mauá. nome dele aqui, Mauá. ó? Pô, por que você fala caipirês Ó, assim, quer ver, ó? cara? Cara, Como é eu fui pera, criado ter... Oi. Pera, como é que é o nome dele? Qual? É o impostor. Qual? Postor tem o nome dele? Teu nome. Daniel Zuckerman. Aê. Rapaz, eu Tá vendo vejo só? você, ô Emílio. Que isso? É porque eu sou o Diguinho, Coruja. É o Diguinho. Opa, Esse aqui é o Sou Danilo Diguinho. Gentili, né? não vai fazer graça não, que vocês não sabem nada. Deixa eu falar. O que vocês querem fazer? O que vocês querem falar? Ó, o que você quiser fazer. Não é uma entrevista. Vai Não, mas, ó, entrevista. posso falar, a dupla é uma coisa mais difícil do mundo. Primeiro É, que meu cara. sertanejo tá já esgotado. Segundo, Tá, vocês né? brigam no final quando faz sucesso. Não, isso é Eu verdade. terminaria agora. Não, a gente já briga antes, já. A gente já briga. Segunda voz, a gente briga sabe antes, qual o fim Manda tem. aquela pra chorar, vai, pra arrastar o chifre no asfalto. Meu Deus do céu. Pode ser uma música nossa? Vai, rapidinho. É, mini entrevista? Vai. Quer Vai, não tem muito fazer- tempo, Pode ser, irmão. não. Não, mas vai. rapidinho. Vocês. Vai. Eu não sei se te esqueço ou se ainda insisto, se viro palhaço ou se eu compro esse circo. Nesse jogo do amor, um sempre acaba voltando. Eu faço questão de perder Fraco. só pra poder te ver ganhando. Olha, Lindaço. Arnaldo Sacomano. Vocês têm que melhorar um pouco. Pelo amor de Deus. É que eu ainda tô no toque do Bolsonaro aqui. Claro, e Bolsonaro. No Tá aqui. grupo, no grupo vai ter. Lindaço. Muito obrigado, Diguinho. Muito obrigado, viu? Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu Tá falar aqui, ó. sabendo Usou o Tá aqui Gilberto Barros, né? Israel e Santiago. Tem aqui o trabalho deles. Para você contratar os shows é 994223737. 994223737.
E tem também as redes sociais, Israel e Santiago Oficial. É isso aí, gente. Vocês falam com a gente mesmo que tem empresário, não é a mesma coisa. Fala com nós mesmo. Não é que o Marco Só Show, mandar não é que mensagem monta, lá, Instagram, Vocês Facebook. monta o palco, faz tudo. E vocês estão fazendo bastante show? Não. Graças a Deus, barzinho a gente faz bastante. Barzinho, algumas baladinhas, casas noturnas. Geralmente aí uns Aniversário? 15, Aniversário, tudo, casamento. Missa de sétimo dia, Velório. funeral, tudo. Qual é a música mais pedida? Essa que a gente cantou agora. Não, Pegando Ganhão. no barzinho, no barzinho. Não, famosa? Não, você vai... Famosa. Boate Famosa. azul, né? Boate azul não tem... Toca não aí um tem... pedacinho. Ô, rapaz. Boate azul? Vou tocar, pode tocar mesmo? Vai tocar? Lógico. Pega o violão ali. Pega o violão, vamos tocar Pega o boate azul. violão. Enquanto vai pegando o violão, qual que é a referência que vocês Que a têm música- hoje do sertanejo? Cara, referente do atual, cara, eu gosto muito de Gustavo Lima, Jorge Mateus, só que eu gosto de ouvir coisa antiga também, né? Boa. Gosto de ouvir bastante Chão Carreiro e Pardinho, Zico João Paulo e e Zeca. Daniel, Zico e Zeca, Liu e Léo. Pedro Bento Liu é e da Léo. estrada. Liu e Léo, Pedro Malboro e Bento da Estrada. Hollywood. Cadê? Essa é boa. Essa é muito boa. Músicas de puteiro. Doente de amor, Aí. procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. Aí Bora, manda mamãe. descer mais um. A dor do amor é com outro amor, é com oito amor. E a gente cura. Segura, Diguinho. Vem curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna. Ai, manja. Ai, manja. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Agora. Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite da boate azul. Homenagem ao marido da Paulinha. Homenagem ao marido da Paulinha, comedor de traveco lá da Indianópolis. Eita coisa boa. Aí conhece, Eita coisa boa. conhece a Augusta mesmo. A pô. presença aqui de Israel e Santiago. Muito obrigado. Boa, Eu que gente, agradeço, Boa gente. sorte, sucesso pra vocês. Curta a nossa página no Facebook, no Instagram, Sim, no viu, gente? Instagram, Deus só colocar. abençoe. Obrigado de Valeu, coração. valeu, viu? boa Valeu, sorte pra obrigado, vocês. Muito bem, vamos trabalhar? Então hoje teremos temas e subtemas. Luísa Posse vai estar aqui com a gente. Luísa Posse está lançando um novo videoclipe, Desejo Preferido. Vamos falar sobre desejos. Gravidez. Não, sem gravidez. Ela tá grávida. Deixa eu Ué, falar uma coisa pra parabéns. você. A gravidez. Sem gravidez. E temos um assunto pesadíssimo também, que foi o ataque. É isso, Emílio. Aconteceu. Na Nova Zelândia, aqui, segundo as informações da Paulinha, aqui um ataque na mesquita na Nova Zelândia que foi filmado. O cara entrou, Sim, o cara matou. ele fez live ainda. Calma. Esse cara, Emílio, ele tem 28 anos, ele colocou uma câmera na cabeça, filmou durante 17 minutos esse massacre. Morreram, parece que 49 pessoas, 12 estão feridas, o Daniel pode dar maiores informações. E aí a gente vai receber, para falar desse assunto, tanto desse massacre como de Suzano, o doutor Pedro Mendonça Ferreira. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em infância e adolescência. E o Pedro Deirotti. O Pedro é ex-banqueiro do Bonde do Rolê, fundador do MBL. Ele viralizou essa semana um vídeo após o atentado de Suzano e ele tem uma visão um tanto quanto diferente sobre esses atentados. Então a gente vai falar, é um assunto Uma meio visão pesado. diferente sobre esse Mas eu não vou dar spoiler. Ele filmou ao vivo no Facebook. Você foi recebeu? horrível. Me mandaram Pelo já no menos grupo. 49 pessoas morreram. Ele entrou na mesquita, ele 20 preparou. ficaram feridas. Horrível. Terrível. Muito bem. É um assunto pesado, né, Emílio? Mas Não, a gente é não leve. pode ficar... A Luísa Posse, não. Não, A Luísa sim, ela Posse vai estar vai- aqui com a gente também, mas Vai aí... estar aqui com... porque é a vai- notícia quente. Entendi. A gente Entendeu? tem trazendo jornalismo e informação da Jovem Pan junto com música e entretenimento. A gente E tem os meninos aqui tocando E também. tem né? também a boate azul. A boate azul puteiro, sempre né? pra dar É uma um barzinho radiofônico. O anão Toquinho tá aí, vai Muito dançar bem. também, tá Não maluco. brinca com coisa séria. Não, eu tô falando que... Você tá brincando mas com É o Vamos coisa boteco do séria. Ratinho Tô hoje. falando tá que é brincando com coisa difícil séria. administrar tudo, né? Bom, Muita depois coisa não sabe acontece. por que a coisa não dá certo. Mas é porque muita não coisa, fala Emílio. isso. É entretenimento. Aí fica brincando, jornalismo. brincando com coisinhas sérias. Ai, Emílio, você tá me jogando alguma
uma praga, é isso? É o boteco do ratinho Não. aqui. Não, tem Ah, sim. alguma explicação. Tá Mas quem começando... tem Deus no coração não tem medo dessas coisas assim, de tipo, Que praga. Glória a Deus. Qual é o seu Deus? Que Deus que Quem você tem tem? fé... Qual é o seu Deus? Qual o nome Glória dele? a Quem, o meu Deus? É. O meu Deus é um Deus bondoso. O seu um Deus é melhor ajuda. que o meu? Não, é Você o acha mesmo. que o seu Deus é muito melhor que o meu? Eu acho que o seu é melhor. Porque ele só tá eu no acho seu que coração. O seu é melhor, porque você é um cara... Compartilhar o seu Deus com o meu, você não Você quer. que tem que Paulinha, compartilhar tá o bom. seu. Emílio. Cara, Muito bem. é Invisalign, meu aparelho. Então, tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E eu gostaria de falar para você que chegou a hora de investir em um apartamento novo, Seninha. Reserva Raposo, guarde bem esse nome, Reserva Raposo. É um AP muito bacana. Aqui no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, a localização é show, 2 dormitórios, tem muito lazer, completo, show de bola. Sabe quanto é a entrada? R$500. Aí você divide parcelas pequenininhas a partir de R$399 em até 60 vezes. Olha, ó que show de bola. Bacana, hein? É, e tem mais, taxa do ITBI e o registro de imóvel é grátis. Acesse o site reservaraposo.com.br. Lá tem todas as informações para você no site. E também você pode ligar e já marcar lá, passa o final de semana lá para conhecer o projeto. É 4200-7000. Reserva Raposo, o melhor projeto Minha Casa Minha Vida do Brasil, com condições imperdíveis por tempo limitado. Vem ser feliz? Muito bem. Olha, é o seguinte, hoje nós vamos falar aí de Nova Zelândia, dessas coisas que estão acontecendo. Temos aqui por enquanto, que foi de última hora aqui, não sei se mais a Luísa Posse vai estar aqui ou vai esperar outro dia, mas como a gente está nessa de jornalismo, Sim. essa pauta aqui é uma pauta que está todo mundo comentando, não sei se você provavelmente já deve ter recebido aí pela internet aí os vídeos e tal, esse massacre que aconteceu na Nova Zelândia. 49 pessoas feridas. Putz, O cara entrou numa mesquita lá e ele fez fez um ao live, vivo, fez né? um live e chegou lá atirando e tal, isso aqui, isso viralizou no mundo inteiro, então nós vamos falar sobre esse assunto, evidentemente vamos falar muita bobagem, porque a gente vai ter muito palpite aqui, é uma coisa quase que inexplicável, mas temos aqui o Pedro Deiro, que vem conversar com a gente. O Pedro, você é fundador do MBL, é isso? Sou fundador do MBL, isso. É? Mas o MBL é antigo? Porque o MBL tem uma treta, né? com fraude. A gente não sabe não tem direito. uma treta. O que tem é um pessoal aí de índole bem duvidosa, bem questionável, que abriu uma associação com o nome de MBL e agora eles falam que eles são os donos da marca MBL. Tipo, se eu abrir uma associação da Coca-Cola e dizer que a Coca-Cola é minha. Quem registrou primeiro? Hã? Quem registrou? Tá em processo, tá em processo. Demora 2 anos. E justamente essa é a sacanagem, porque o cara que fez isso era o nosso advogado e ele sabia que estava em processo. E aí ele se aproveitou disso. Dessa situação. Os advogados. E você fez você aqui, após o atentado de Suzano, você fez Fiz um vídeo um vídeo na internet. Isso, é isso? explicando. Porque começou... Mas você acha que tem explicação? Não, o meu foco, né, era o seguinte. Começa justamente aquilo que a gente estava conversando aqui antes. Começa todo mundo querer achar um demônio para culpabilizar por esse tipo de coisa, né? E uma das coisas que eles estavam demonizando era justamente uma subcultura de internet, que é uma cultura que nasceu em fóruns anônimos, né? E muita gente começou a descobrir isso. E essa subcultura, como ela é anônima, ela tem uma linguagem muito específica, né? E ela luta contra, de certa forma, o politicamente correto. Então ela tem uma linguagem que é muito agressiva, sim. Né? E aí a minha preocupação era justamente que quando a imprensa descobrisse isso, eles iam virar e falar, tá aqui o problema, é esse aqui o problema, é isso aqui o que tá errado na sociedade, esse é o grande vilão, entendeu? Por causa da característica da linguagem. Então eu fiz pra explicar aqui como é que funciona. Mas vamos lá, por etapas. Tá bom. Eles dizem que é o seguinte, que nós estamos falando da direita, da extrema direita. Podemos chamar de extrema direita? Porque aí também... Aí que tá. Aí também tem muita discussão. Extrema-direita. Não é extrema-direita, porque o que você precisa entender também, aí a gente precisa fazer um pouquinho uma retrospectiva, né? Esses fóruns, esses chans, como eles chamam, começam lá em 2003, o primeiro americano que é o 4chan. Basicamente era um fórum de discussão anônimo.
todo mundo que entra lá é anônimo, é tipo um Facebook, né? Só que não tem a sua fotinha, não tem o seu perfil. Todo mundo que posta lá, ninguém sabe quem postou, só tá o conteúdo. E aí eles começaram a discutir ideias, não sei o quê, e uma das coisas que nasceu lá, que hoje todo mundo conhece, é a trollagem, né? A trollagem nasce nesse ambiente. Então, eles ficam se trollando. Eles ficam se trollando, e uma hora esse negócio sai daí e eles começam a trollar pessoas no mundo real. Né? E a graça, né, de você trollar alguém é justamente quanto a pessoa reage à sua trollagem. Né? A graça da trollagem é medida proporcionalmente à reação que a pessoa tem da trollagem. Exato. E aí isso foi tendo desdobramentos, e esses garotos, né, esses assassinos que fizeram esse negócio em Suzano, especificamente eles colocam que eles fazem o ato que eles fazem pelo LOL, né, pela risada, por esse poder de chocar. Eles não têm uma motivação política, é diferente do outro da Nova Zelândia, que tem uma motivação política clara, tem um manifesto. Ele deixa um manifesto claro. Não, esses garotos, eles fazem o que eles fazem porque eles se acham trolls de internet e querem levar essa trollada ao extremo. Eles querem ser reconhecidos, né, dentro dessa comunidade como heróis. Então, basicamente, a coisa é tão maluca que quando alguns nichos, né, dessa comunidade, quando eles começam a falar, né, de tirar a própria vida, começam a falar de coisas pesadas, eles ficam falando, então, faça, já que você vai fazer isso, faça de maneira engraçada, leve mais gente com você. Então, eles atribuem esse valor estético perverso ao ato, né? Mas precisa ser entendido não como um ato político per se, mas como uma deturpação da falta de sentido da nossa sociedade, entendeu? O cara acha que tirar uma vida é engraçado, é um ato de trollagem, e aí por isso que ele comete uma coisa dessa pra ficar famoso dentro dessa comunidade, pra ser reconhecido como um herói perante E nessa comunidade realmente o pessoal acha muito legal. Em parte dela. Então, mas essa comunidade existe? Existe essa rede, digamos assim, de trolladores assassinos? Não existe, não é que exista uma rede de trolladores assassinos. Existem ambientes, né, onde o debate pode ser anônimo, e em parte desses ambientes, algumas pessoas se juntam e acham que isso é engraçado. Algumas acham que Então você acha que isso é um fenômeno, dessas redes, das redes, de um ter contato com o outro, e aí você se junta a quem tem mais ou menos o mesmo perfil, a mesma opinião? Isso vai acontecer necessariamente. As pessoas vão se juntar e vão se agregar de acordo com valores que elas têm em comum, né? O problema é justamente que a gente está tendo agora uma geração de pessoas que se sociabiliza cada vez menos, e quanto menos essas pessoas se socializam, mais dessensibilizadas com a figura humana elas vão ficando. Empatia. Exato. A internet demais. Então, não é internet demais. É falta de convívio humano. É falta de convívio humano. Mas então, eu às vezes tava o cara lendo... pode estar no videogame, às vezes o cara pode estar lendo. Então, mas Pedro, eu tava vendo um número, o número é assustador aqui no Brasil o cara fica 9 horas e meia na internet, é a média brasileira, e 4 horas e meia em rede social, é a média. Coisa. É bizarro, muita né, coisa, cara? é muito... Talvez isso faça com que você acaba vivendo uma outra... Sim, mas de novo, é aquela coisa, a gente não pode falar, não, a culpa é da internet, a culpa... Não, é que você vai ter, né, Deixa eu explicar um negocinho aqui que vai ser meio difícil, mas toda normalidade, tá? Tudo que é normal tem uma curva de distribuição. Basicamente, imagina uma ferradura de cabeça para baixo, assim, né? Então você vai ter no lado esquerdo dessa ferradura, na pontinha, coisas que acontecem pouco, você vai ter no lado direito outras coisas que acontecem pouco, um extremo e outro extremo, e aqui no meio você tem o que é normal. Então, quando você expõe uma sociedade inteira, né, de sensibilização humana, obviamente que você vai ter numa pontinha, que é a pontinha do lado direito, do que é normal, um número de pessoas, né, que vai cometer esse tipo de ato. Que vai se dessensibilizar a ponto de ser um psicopata, de cometer esse tipo de coisa, né? E o problema é que a gente precisa diminuir essa normalidade para que essas pessoas diminuam, não é que elas vão parar de existir, né? Só que a gente precisa entender que, como é que eu posso dizer assim, a nossa liberdade de ter certos comportamentos pressupõe responsabilidade. Então a gente precisa, né, de maneira individual, tentar cultivar melhores comportamentos na nossa vida. Sim, mas acho que tem... E temos também aqui o doutor Pedro Mendonça Ferreira, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em infância e adolescente. Vai dar umas receitas aqui pra Muito me interessa. A turma, Um Rivotril. A turma do barbitúrico. Chegou aqui agora. Tarde a todos. Eu queria... O Pedro estava falando, vocês chegaram aqui com o bonde andando, ele estava dizendo que esse fenômeno dos meninos de Suzano não tem motivação política. É uma trollagem entre grupos,
ao extremo. É pra diversão aquilo. É um ato estético, é muito louco isso. É isso? Olha, qual foi a motivação exata deles pra cometer esse ato trágico, eu não vou saber. Mas, assim, dentro do que, né, do meu conhecimento, da parte psiquiátrica, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se perguntam, as coisas que as pessoas acho que se perguntam muito nesse tipo de ato é, só um louco poderia fazer isso, né? Acho que é meio que a ideia que as pessoas têm. E a verdade é que não, tá? Esses atos, eles não são, em sua maioria, cometidos por pessoas acometidas de graves patologias psiquiátricas, né? Então, mas aí que você fala é um esquizofrênico, tal, mas é um psicopata, não é um psicopata? Boa pergunta. Temos Se ele vários aqui na mesa. Eu psicopata. sou. Não, Mas o cara eu não sou, sai, eu me não enquadro. sai daí dando tiro, né? O que o Calma, colega, ainda. Pedro, você Pedro, é... Pedro também, fundador Pedro. do MBL. Ele, Ah, ele, é, perfeito. ele é o Pedro. Psicopata. Pedro Deirô. Pedro Deirô. Tá ótimo. E o Pedro Mendonça Ferreira é o doutor. Sou eu, Tá. exato. Então, assim, até eu entendo quando você falou, assim, de uma psicopatia, e eu entendo o que você está dizendo quando você usa essa palavra, embora, assim, eu não sei dizer, claro, Eu não digo no avaliei sentido aquele- social, não no sentido Não, clínico, claro, né? Claro. Que, assim, essa pessoa talvez tenha um pouco menos de empatia pelas outras vidas que ela tirou, né? De uma forma meio gratuita, né? Acho que Eu discordo um pouquinho. Acho assim, o cara que dá uma machadada nas costas de alguém que tá deitado, igual esses meninos monstros fizeram, eu acho que essa sensibilização é imensa. Sim. Né? O cara tá vendo um saco de carne lá, ele não tá vendo uma pessoa. Ele é incapaz de perceber o ser naquela pessoa que tá lá. Ele acha que é qualquer coisa menos um objeto E não humano. tem empatia. Posso usar uma referência literária? Claro, claro. Acho que nem todo ouvinte vai conhecer, mas o Crime e Castigo, do Dostoiévski, você conhece? Gosto, Sim, sim. claro. Aquele em que o Raskolnikov, então, ele dá uma machadada na cabeça da usurária dele, da senhora que ele pegou dos dinheiro. penhores e da filha, ou da irmã, na verdade, dela, né? Também com sangue frio e acho que lendo o livro você não chega à conclusão de que ele é um psicopata. Não, mas correto? que ele tá desensibilizado completamente. Que é esse o ponto. Eu não tô falando que Isso, ele é clinicamente um psicopata. Eu estou Exato, falando que exato. a dessensibilização com a figura humana existe e é completa em alguém que faz um ato desse. O cara não vê o outro. É diferente de um crime passional, de um outro tipo de coisa. O cara não vê a outra pessoa como um ser humano. O ponto principal que eu acho que eu queria dizer em relação a isso é que não coloquem na conta do paciente psiquiátrico, por favor, esse ato Doutor, trágico. eu acho muito importante, Não né? entendi isso. Não coloquem as pessoas às vezes pensam assim, isso é um problema psiquiátrico. Você generaliza É um a causa louco. do Exatamente. psicopata que ele vai sair atirando Não em todo façam mundo. isso. Não Ô, doutor, correto. eu acho muito importante você falar disso. Essa semana a gente estava aqui com um professor de filosofia, com o Paulo Cruz, e ele estava falando que essas pessoas não têm família, né? Que vêm de lares desestruturados. E aí, até coloquei na pauta, queria te fazer essa pergunta. Necessariamente essas pessoas não têm uma base familiar ou não? Ou uma pessoa que comete um massacre, uma atrocidade dessa, pode sim sair de uma família estruturada? Com certeza pode. Empiricamente a gente sabe de casos como esse. Acho que até quando acontece esse tipo de ato, seja por motivações até políticas ou religiosas ou não, eu acho que isso não tem tanta diferença, mas pegar aquele ato de Boston, da maratona, vocês lembram? Que eram 2 cidadãos americanos de origem tchetchena, talvez. Posso ter me enganado, mas algo desse tipo. E aí os vizinhos falavam, nossa, mas eles eram super, assim, de famílias boas, eles tinham amigos, eles jogavam esportes na escola, eles tinham uma base social boa, né? Se você fosse pegar, como ele falou, da questão estatística, talvez uma pessoa que tenha uma base social não tão sólida vai estar mais propensa a cometer isso, mas não é uma condição sine qua non. Então não teria nada que a família ou os familiares pudessem prestar uma atenção maior e fazerem alguma coisa para evitar isso? Ótima pergunta. Repita. Né? Repita a sua pergunta? Não, repita o elogio. Tá, ótima pergunta. Obrigada. Eu sei o que você tá pedindo. Chama ego exacerbado. O que as pessoas se perguntam muitas vezes nesses casos é o que a sociedade poderia ter feito para prevenir e até muitas vezes se os psiquiatras, se nós ou os profissionais de saúde mental, se a gente poderia detectar esses casos individuais antes deles acontecerem, né? E a resposta mais honesta que eu posso te dar é que não individualmente. A gente não consegue ter um acerto de 100%. A gente consegue promover políticas de prevenção, né, e de atenção para a saúde mental e de atenção para esses casos em que, vamos dizer que de 100 pessoas que estivessem propensas a fazer isso, a gente diminui para, não sei, 20, só chutando. Legal. Mas a gente não consegue chegar e falar, fulano de tal vai cometer um ato
criminoso amanhã às 2h. Até porque isso seria Minority Report, né? Seria aquele filme. É. Você não Então, pode nunca claro. culpabilizar Então, alguém antes mas dele isso cometer aí- um ato. Então, mas isso aí, porque é um negócio maluco que acontece, por exemplo, a gente teve aquele caso lá, até tem um filme 22 de julho que aconteceu na Noruega, que é outro cara sim, também. sim. O Tudo Breivik, bem. sim. Aquele lá teve até uma motivação política e tal, que era da imigração e tal, mas é um cara também que aconteceu num país parelho, igual, né? Uma sociedade muito... Agora, esse na Nova Zelândia, que é um lugar afastado, é um lugar, a princípio... que não tem crime, não tem. E isso acaba acontecendo. O Breivik era de lar desestruturado, né? O Breivik... O cara que fez o atentado, só pra saber, o cara da Nova Zelândia. Desestruturado. Mas Esse menino também de Suzano, né? Também. A mãe acho que era usuária de droga, mora na rua, a avó culpa é da faleceu. mãe do Então, pai. sabe o que eu tô vendo? Não, mas culpa é da mãe Tem do culpa. pai. Mas- A culpa é sempre Não. de quem puxa o gatilho. É lógico. Não, mas É peraí, lógico mas de quem também, puxa o calma, gatilho. vamos... A gente vamos busca a causa, né, É, Paulinha? a Mas assim, mãe, a eu família. acho só colocar, o doutor falou uma coisa muito importante, assim, e não dá pra destacar, ter um ponto. Tem lá do Michael Moore, tiros em Columbine, em 1999, lá que foi aqueles dois moleques lá, mataram todo mundo. E lá tem um processo cultural. Nos Estados Unidos, os caras. Ele fala isso, né, o Michael Moore, que o cara gosta de arma, que tem essa referência. Então, como é que a gente vai falar que nos Estados Unidos é videogame? Cada processo acontece de uma forma, não é isso, doutor? Concordo. E tem uma coisa que a gente chama, especificamente no suicídio, esses casos, a maioria deles termina em suicídio, né? Para aquela pessoa que cometeu aquele ato, talvez o ato mais importante tenha sido terminado até a própria vida, né? Uma coisa que a gente chama de efeito Werther, né? É um livro, Sofrimentos do Jovem Werther, vocês devem ter ouvido falar já, Não. do Goethe, né? Do Goethe, Goethe. sim. É muito E- oculto isso. Não, desculpa, gente, eu tô com umas referências. Já mandou um pouco... Ele quer humilhar, Dostoiévski. O cara manda um Dostoiévski Eu não tô que pá. entendendo. Falar que alguém vai fazer um pacto Mas falsificado. tudo bem, doutor. E eu Vamos aqui com lá. o CD de Vamos Israel lá, e Santiago. Só no eu não tô Sex entendendo Free. conversa com leigo. Manda um o- crime e castigo, Isso. pouca gente viu. Mas Ele então- quer mostrar que ele sabe lá. É igual o Paulo Cruz. Mas tudo bem, vamos lá. Mas é só um Vamos lá. nome para dizer que o suicídio, ele é contagioso, entre aspas. Culturalmente, Bird pessoas... Box, né? Bird Box acho que é uma boa referência, melhor do que o Netflix, Sofrimentos de da Jovem Sandra Werther. Bullock. Ai, vocês estão querendo... Mas Bird deixa ele Box tá na concluir. Netflix, acho que... vocês Pois não. Mas as pessoas, elas se sentem inclinadas a repetir atos suicidas que elas tenham visto ou ouvido falar sobre, né? Agora, Então, mas aí... pode Não, concluir. eu- Não, eu- pode concluir. Só complementar, eu concordo com ele, porque se você for analisar, né, esse assassinato aqui desses garotos, eles emulam Columbine de várias maneiras. Eles tomam um cuidado, assim, com a roupa que ele vai vestir, eles tomam um cuidado de, na internet, postar memes, né, se atribuindo, até a música que eles escolhem, que é o Pump Up Kicks do... Eu esqueci o nome da banda agora. Sim. Fala a respeito Foster disso. the People, né? E Foster the People, isso. Então, eles estão sim emulando. Por isso, quando eu digo que tem uma valoração estética no que eles estão fazendo, tem uma valoração mimética nisso que eles estão fazendo, é porque eles estão tentando atribuir a si, né, a glória, entre muitas aspas aí, que esses garotos de Columbine tiveram. Então, mas isso eu acho que é o mundo em que vivemos. E a gente não tem que ficar, porque a gente fica querendo... Aí o outro falou, não, na minha época empinava papagaio, não tinha videogame e não sei o quê, na época... Mas as pessoas se matavam antigamente. Não, sim, Mas tinha claro, o se bandido da matavam. luz vermelha. Eu digo, por exemplo, o que assusta a gente, é que a gente tá vivendo um momento do mundo que é muito... A gente tá num mundo muito confortável, você vê os moleques tudo com computador em casa, tal, não sei o quê, e você vê repetir sempre a mesma coisa. Você fala, não, é o videogame. Não, é o militar. Não, são as armas. São várias coisas e a gente quer que Columbine era culpa do Marilyn Manson, né? Isso, que aquilo corrobore com o nosso pensamento, com o que a gente acha. E fica todo mundo nessa dúvida. Mas eu acho que tem um fator aí que eu acho muito importante, porque você pensar Columbine foi em 99, né? Sim. Columbine, eu acho que deu o start para tudo isso, porque foi a primeira vez que isso virou, que a mídia se apropriou daquilo e aquilo virou, e eles chamam de copycat, né? Que é você copiar o padrão. Sim. Então, se você vê, ele vai aumentando o processo e é sempre muito parecido. Então, aí que tá. O que a imprensa faz? Ela simplesmente não fala
Ou ela Não vai- destaca o Acho cara que é só não fez supervalorizar. Sim, mas certo era não mostrar os Sim, moleques. sei mas lá, é né? muito difícil, porque a gente tá mostrando o moleque ali, tá todo mundo vendo o moleque, tá todo mundo. E hoje em dia a informação é praticamente uma histeria. Mas nesse é negócio. justamente- Então é Mas uma parece coisa. que tira às vezes foto parece que é dos caras pela aí, né? mídia mesmo que eles estão fazendo, né? É justamente E a gente aquilo que a gente estimula estava falando, da responsabilidade da liberdade. Né? A gente está numa sociedade livre, né? A informação precisa ser livre, mas também você tem que entender, e cada meio de comunicação, que isso não pode ser, eu não acho que isso deva ser reforçado, assim, está proibido mostrar esse tipo de coisa, não. Mas cabe a cada meio de comunicação saber disso e ter responsabilidade. Então, ó, nós não vamos mostrar a foto dos garotos para não estimular esse tipo de coisa. É uma coisa super válida numa sociedade livre que Sim. deve sim ser incentivado. Mas, de novo, isso tem que ser do meio de comunicação, as pessoas têm que entender a responsabilidade que a liberdade traz e agir de acordo. O doutor falou que esse lance da pessoa se suicidar, isso aí é contagioso, né? Tanto que teve época que os meios de comunicações era meio que, não sei se posso dizer, proibido de noticiar esse tipo de informação. Você acha que contribui essa supervalorização da notícia e a glamorização, que nem Tiros em Columbine teve um filme, e aí essas pessoas talvez que eu não sei que tipo de problema passam e queiram cometer esse tipo de crime, você acha que isso incentiva mais do que nem a pessoa tem falado, o videogame ou filmes perigosos, ou internet mesmo? Eu acho que dependendo da forma, como as pessoas já falaram, né? Essa discussão teve bastante em voga quando, no ano passado, né, lançaram aquele 13 Reasons Why na Verdade. Netflix. Isso acho que Sim. todo mundo já ouviu falar, Sim, né? a série. E aí as pessoas falaram, bom, mas isso vai estimular as pessoas a cometerem suicídio? Ou será que isso vai gerar uma discussão saudável sobre suicídio, né? Como acho que o Pedro Discussão saudável. Não, porque Sim, acontece. saudável, gente. Isso é Gente, importante suicídio. falar sobre. É uma Suicídio. discussão bem É porque as saudável. pessoas não falam Mas isso, é importante. existem, nesse momento, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo o rádio, Sim. que tá pensando sobre suicídio e que não sabe o que fazer. Claro. E familiares que não sabem, ou familiares dessas pessoas que não sabem o que fazer. E eu acho que a gente conversar de forma saudável, como uma sociedade. Então, mas desculpa, Não, eu vou claro. te interromper e eu vou também dizer uma coisa que acontece muito hoje em dia. As pessoas não têm mais brother. As pessoas não têm mais a brodagem, porque é o seguinte, se você tiver com problema e chegar pra um amigo e falar, cara, é o seguinte, Concordo. eu tô com o saco cheio, eu tô meio triste, não sei o quê. Aí o cara ouve você uma vez, ouve duas vezes. Na terceira ele fala, procura um médico. Aí ele chega no médico, aí o médico fala, o que você tem? Tô triste. Vou te dar um remedinho aqui, ó. Você vai melhorar com esse remedinho. Por quê? Porque ninguém tem mais tempo, não tem mais saco pra isso. Tudo é descartável. A verdade Celso. é essa, a verdade é essa. Ninguém mais quer ouvir um cara que brigou com a mulher, brigou com a namorada, vai no médico, o cara vai lá, Dá uma receita o pílula negócio, ele dá mágica. uma... Dá uma fica equalizada pra fica baixo com ou aquele pra olhinho cima. assim, você tá bem? Isso. Eu tô bem, você tá tudo bem, tudo legal. Mas você acha que é falta de amizade? Não sei, eu É não muito sei. celular. Interrompeu o doutor falando aí. Eu não né? sei, mas eu Da interrompi imprensa. o doutor agora. Falando da foi supervalorização. super válido o que você falou. Eu acho que isso não tem mais. Sim, Ninguém sim. mais tem paciência pra sentar com o cara, tomar um negócio. Na terceira você já fala, bicho, vai no médico. Meu, O se médico vira, resolve. né? Mas Porque pensa em vocês, uma pessoa que seja um brother, uma pessoa próxima, que chegue pra você e fala, cara, eu tô pensando em me matar. Eu acho que a maioria das pessoas aqui, ou que estão ouvindo, iria ficar com muito medo. Ia estar Verdade. desesperado, não ia saber o que fazer também. E essa reação das pessoas quando ouvem, né, esse tipo de coisa, faz com que as pessoas fiquem mais inibidas de falar sobre isso também. Mas as pessoas que pensam em suicídio, elas costumam falar? Costumam. Elas costumam falar. Dão sim. sinais. Elas costumam dar sinais, elas costumam, assim... Claro, se for uma pessoa muito isolada, é possível que ela não Porque, fale por pra exemplo, ninguém. eu tive um Então, grande mas é amigo... que hoje em dia, eu sei, Paulinha, mas de é que dia- hoje em de- dia as pessoas elas querem resposta e remédio pra tudo. Elas querem remédio. Mas é elas que- será querem que tá nesse uma processo solução. da solidão, lógico. que às Às vezes você falou que não vezes tem eu amigo, penso- a rede social, como você mesmo destacou, desculpa, Paulinha, é isso. Você um monte de gente se encontra só na internet, só que essas pessoas estão sozinhas nas casas delas, tipo, pirando, posta uma foto que tá tudo maravilhoso, Isso. mas A rede estão social tá no todo mundo bem. sofrimento Mas em casa tá todo mundo terrível, na bad, sem ninguém entendeu? Essa saber, é a- e exatamente. editando um momento emocional da Mas, vida. ô, doutor, por exemplo, eu tive um amigo... Ninguém de perguntou do seu amigo, adolescência ninguém quer saber. saber dos seus amigos. Bom, eu que, quero.
que cometeu suicídio, foi muito doloroso. Na época eu tinha 21 anos, ele também. E assim, ninguém percebeu. A família também não percebeu. Porque a pessoa, eu imagino, né? Sempre imaginei assim, queria saber se eu tô errada. E as pessoas que pensam como eu também. Que a pessoa tá mergulhada em tanta dor, em tanto sofrimento, em tanta frustração. Ela não sabe como sair daquilo. E às vezes, pra quem olha de fora, você fala, nem era um problema. Tipo, enfim, né? Tá, pergunta, Paulinha, por favor, vai. Calma, delicadeza. Tá. Como é que a gente tá desviando o assunto? A pessoa que tá pensando em suicídio, quais sinais ela demonstra? Como você percebe? E tem pessoas que não demonstram sinal nenhum e que a família fala, nossa, eu nem imaginava, como a mãe desses meninos. Sim, estatisticamente falando, sim. Sempre vai ter a mosca branca que, assim, que não vai dar nenhum sinal e ela vai cometer isso. Mas, mais uma vez, estatisticamente falando, a grande maioria vai. A grande maioria vai se mostrar mais retraída, né? Suicídio está bastante associado com alguns problemas psiquiátricos, né? As pessoas costumam relacionar muito com depressão, mas na verdade alcoolismo está muito relacionado com suicídio. Então a pessoa usando mais substância, uma retração social também que você perceba já, né? Ou então uma pessoa mais impulsiva. Eu não vou falar muito aqui sobre diagnósticos que acho que os ouvintes não vão conhecer, eu acho mas... que a gente tá desviando o assunto. Eu acho que a gente tá desviando o queria assunto. voltar aqui eu pedi pro pessoal lá puxar pra mim uma estatística das famílias, daquilo que o Paulo Cruz falou, né? Do Peter Langman, publicado em 2016. Dos 56 perpetradores de massacres em escola, apenas 18% cresceram em famílias estáveis com os pais biológicos. Ou seja, 82% dos casos cresceram numa família disfuncional, parcialmente sem um dos pais. Mas isso é o que? Essa pesquisa é o quê? Isso é um trabalho do Peter Langman. É um livro que ele faz sobre justamente a situação familiar dos atiradores em massa. A ausência da Paulo família. Cruz tá ouvindo a gente. A família. O que é? Abraço, Papai, Paulo Cruz. mamãe, filhinha. Programa da família. Papai, Gilberto mamãe, Barros, filhinha. show. Também É não... Também não dá muito... A questão Eu preciso é fazer um break. Tá, eu preciso fazer um break, daqui a pouquinho a gente vai falar. E eu queria falar também dos novos tempos que a gente está vivendo e talvez a gente também não esteja entendendo a pega do bagulho. A pega da negócio, o que virou essa revolução que a gente não sabe mais nada e nós vamos bater um papo isso no próximo bloco, aqui na programação da Dá uma aliviada também, né? Bem tenso o assunto, né? O que é? Tenso o assunto, né? Mas vamos fazer. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós estamos recebendo duas pessoas, dois Pedros muito inteligentes, muito importantes. O doutor Pedro Mendonça Ferreira, médico psiquiatra, psicoterapeuta, ele é especialista em infância e adolescente. E também o Pedro Deiro, ele é fundador do MBL e ele também tem um Instagram, @Pedro Deiro, escreve DEYROT mudo. Temos as perguntas aqui, a gente tá falando lá daquele massacre que aconteceu na Nova Zelândia. Em Suzano também, né? Em Suzano também, né? Aconteceu aí, a coincidência foi... Sim. Né? Foi Posso muito fazer uma próximo. pergunta, Emílio? Foi muito... Aí tá todo mundo querendo entender, a gente tá trocando uma ideia aqui. Pois não, Morgadinho. Aconteceu também, foi ontem, um menino lá em Campo Grande, né? No Rio de Janeiro. O menino esfaqueou e disse que ele participava dos mesmos chats que os meninos de Suzano, né? E diz que a motivação dele era o suicídio, só que, como ele não tinha coragem de fazer isso sozinho, ele foi e esfaqueou o cara, porque ele fica naquela pressão, né? E assim facilitaria. Voltando mais uma vez a esse lance das influências externas. Eu queria saber dos dois, né? A respeito disso. Você, como médico, poderia dizer também melhor. Que é o quê? O cara, quando ele quer se suicidar, e às vezes ele não sabe como, você acha que as influências externas motivam ele mais, aí seja ou o lance do chat, daquele lance que você falou no início do programa, das pessoas que ficam anônimos fazendo as trollagens, até mesmo os videogames que muita gente culpou, e a supervalorização, repetindo aqui, da notícia que a imprensa faz e glamoriza tudo isso. Doutor, por favor. Tá legal. Olha, o suicídio, né, o método que a pessoa escolhe para tirar a própria vida, ele varia de acordo com a localização geográfica, o contexto cultural em que ela tá, né?
Eu vou tentar não falar muito sobre isso para Pois não. também não Aham. influenciar as pessoas. Eu acho que eu vou deixar um pouco só nessa. Claro. Só com essa tinta, tudo bem? Sim, Desculpa. sim. Ô, doutor, eu queria fazer uma Você pergunta. sabe que Deixa os caras responder. Não, ele não É que ele quer. não ele quer. Não, quer mas falar. eu queria que o Pedro falasse também da influência externa nessas pessoas aí, né? É complicado você falar porque, assim, qual é o grau de influência? Primeiro que isso não é muito mensurável, você não tem como mensurar. Por exemplo, você fala, tem muita gente que fala, a culpa é do videogame. Sim. Quantas pessoas jogam videogame no mundo? Sim. Muitos. Né? Qual é a proporção entre jogadores de videogame? Qual o videogame é um videogame específico? São todos os videogames? Então, isso é muito mais um fantasma criado por alguém que tem algum interesse, ou seja, achar uma resposta simples, né, e provavelmente errada por uma coisa complicada, como diria o Mencken, ou simplesmente porque tem uma bandeira política, que é o caso que fazem com as armas de fogo, né, nos Estados Unidos, e fazem bastante isso, no próprio Columbine, muito da proporção que tomou por causa do debate de arma de fogo, que é uma agenda política específica lá deles, né, e aí a coisa acaba tomando uma proporção, e aí tem todos esses desdobramentos que a gente já conversou no bloco anterior, entendeu? Então essa coisa, por isso que a gente fala que a culpa é sempre de quem puxa o gatilho, Sim, né, porque claro. apesar você pode ter alguma influência, tudo tem influência, né, o ser Sim. humano é um animal social, né, a influência, tudo te influencia a tomar as decisões que você toma, né, muitas coisas... Então, mas você acha que isso, por a gente ter hoje em dia muita informação, muita rede social, esses Twitter, que é uma frase que se resume tudo, e aí quando você se depara num problema complexo, você se perde, né? Que é isso aí, por exemplo, você tem lá, a gente tava falando de suicídio, você tem Third Reason Why, aí um cara fala, não, romantizaram o suicídio, foi uma coisinha assim romântica, uma sessão da tarde. Aí tem do Rick Gervais, que é muito bom, tem chama Depois da Morte, não sei se vocês viram, Maravilhoso. tá no Conheço Netflix. ele, Sim. É muito bom também, que é mais ou menos sobre esse assunto, mas um olhando de uma maneira e outro olhando de outra maneira. E as pessoas, elas ficam perdidas porque elas querem uma explicação. Elas querem uma explicação lógica e clara, e ainda essa explicação tem que corroborar o que ele acha, o que a rede dele acha. Sim. É que eu acho que existem duas perguntas só, né? Uma delas é: por que aquela pessoa tirou a própria vida ou cometeu aquele ato? Ou por que aquela pessoa cometeu aquele ato específico? Foi até, achei que isso tinha sido a pergunta. Por que aquela pessoa escolheu se matar daquela maneira específica, né? E aí, assim, só para dar uma explicação de como dá para aferir isso um pouco, só para dar duas informações que eu tenho na cabeça. Nos Estados Unidos, a maioria dos suicídios são cometidos com arma de fogo. Por uma questão Prática, né? prática. No Japão, hoje em dia, é enforcamento. Né? Antigamente, acho que... Metrô também, os caras se matam muito no Mas metrô. Até exatamente, toca são uma métodos- música de passarinho lá, porque os caras se matam eu ouvi muito. falar uma coisa também da isso luz mesmo. azul, Falei, nossa, que música ajudava, gostosa. É porque as pessoas se matam aqui. Exato. Muita culpa na sociedade. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Você comentou que o suicídio tem essa coisa de, às vezes, acabar indo em massa e tal, mas no caso dos assassinatos, você falou que não sabe se tem uma motivação religiosa, política, ou seja, qual motivo for. Mas você acha que já existe uma predisposição na pessoa, talvez já, sei lá, desde quando ela nasce? Ou existe algum trauma? Em que momento vira essa chave pra ter isso que ele falou, que é essa dessensibilização social, e a pessoa passar a achar, ok, tirar a vida de uma outra pessoa de uma maneira extremamente bruta? Você acha que tem uma virada de chave? Não? O que estimula psicologicamente? Tá. Olha, evitando entrar numa generalização muito ampla, é multifatorial. Então, tem fatores, a gente chama biológicos, tem fatores genéticos envolvidos, tem fatores psicológicos, então da história de vida daquela pessoa, da biografia, traumas que ela pode ter sofrido, e também tem fatores ambientais, né? A gente sabe que existem sociedades em que a violência, ou sociedades, ou partes específicas da sociedade em que a violência é mais comum, é mais aceita, é mais estimulada, e outros lugares em que não, né? Provavelmente a maioria das pessoas, provavelmente não, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que cometeram assassinatos, né? A estatística que eu tenho é americana. 33, um terço, então, das pessoas que cometeram assassinato lá, tinham alguma patologia psiquiátrica, em geral patologias psiquiátricas meio comuns, tipo depressão e ansiedade, entendeu? Mas assim, a maioria dos atos, né, de homicídio são atos isolados, né, em que a pessoa ela é levada a fazer aquilo por circunstâncias extraordinárias, né? É difícil você pensar assim, que a maioria dos assassinos, se você perguntasse pra eles quando eles tinham 8 anos, você acha que você vai matar alguém? Eu quero muito matar alguém e tal. Provavelmente isso não ia acontecer.
Sim, Entendeu? e entre você querer e cometer o ato em si, existe um Uma grande distanciamento, distância, né? Tem uma grande distância. Aí com que certeza. tá o... Mas é normal a pessoa querer Aí matar que tá. alguém? Lógico. Quantas vezes já claro pensei em que matar não. minha mulher? Já? Milhares, todo Você dia, mataria pelo menos pra umas bem? 3 vezes por dia, eu penso muito. Em slow motion Mas aí você ainda. Eu pensa, penso, eu aí já você- tenho até onde aí eu você vou conversa com o até onde eu vou Zuckerman aqui. desovar. Que já isso? tenho, já- Já tem toda a conta, né? Aí, Claro. você conversa com o Dani Tem na hora boa. do almoço. Deixa eu falar pra você, isso é humano, isso é humano. O ser humano tem essa claro, defesa. lógico. Tem um professor Às vezes eu tenho Sim. vontade também. Tem um professor de direito que ele falou Você, uma vez uma Paulinha, coisa a interessante. Todos os audiência dias. inteira quer te matar. Todo mundo Mas sabe você aqui acha que alguém pode o chegar assassinato ele é a julgado em júri popular, né? E aí esse professor de direito ele falou, o assassinato é julgado em júri popular porque o assassinato é uma coisa... Ele dizia, não vou dizer que eu digo isso, mas que é o único crime que todo ser humano poderia cometer. E que ele tem que ser então julgado pelos pares para saber se naquelas circunstâncias Você eles mataria. achariam perdoável ou não. É a Entendeu? justiça da rua. Vem da Itália, é italiano. É a justiça da rua. É a Tá. rua dizendo, porque todos nós. Por isso que o juiz não pode ser uma máquina, não pode ser um algoritmo, porque todos nós. Tem um fator subjetivo humano. Exatamente, comum a temos todo mundo. o fator. Agora eu pergunto pra você uma coisa, meus queridos. Eu estava cá pensando com os meus botões. A gente pega esses. São jovens, né? E eu vi aqueles jovens e tal. E aí eu me recordo. Parece um velho falando. Senhor do Isso aqui era tudo Minha mato. época. Porque a gente fala o seguinte, o que eu fico triste é você tirar a vida de um jovem, né? Porque, pô, quando você vê que, puta, o cara é Tem um moleque, é tempo jovem, pra- ele tem, pô, a vida inteira pela frente, é destemido, tem menos medo, né? Pô, a juventude eu acho um negócio legal. É chato, mas é legal. E aí eu penso com você o seguinte, por exemplo, esses caras, pra mim é muita covardia o cara pegar uma metralhadora que nem aquele lá, botar aquela A roupa. indumentária, Sim. aquela indumentária, entrar Aquela num... fantasia O cara de entra num louco. templo, numa mesquita e as pessoas estão desarmadas. Com arma na cabeça. E ele Sim. pá, Covarde. e mata. Eu acho a covardia tão grande. E ao mesmo tempo, na Segunda Guerra, os pais colocavam os filhos com a mesma idade num trem e eles iam por fronte morrer. Pra matar quem E aquilo naquele momento era a glória também. O que é o tempo? É o que? É a moda? O que é essa loucura? É um momento que a gente vai ter que saber conviver com esse tipo de ataque, com esse momento que a gente vive? Provavelmente. Tem um aspecto cultural, como a gente estava falando, grande. Acho que você levantou um ótimo exemplo da Segunda Guerra, por exemplo. E aí, assim, por exemplo, né, até voltando naquela primeira discussão que a gente estava falando. Ah, esses caras são psicopatas, né? Aí vem uma pergunta, né, que a gente chama, né? Se a pessoa é imputável ou inimputável. Palavra difícil, mais uma vez, né? Se a pessoa ela pode ser condenada por aquele ato. Se ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Uma pessoa que tem um surto psicótico e comete alguma coisa, ela não pode ser condenada por aquilo porque ela não sabia o que ela estava fazendo. E esses Assim como podem. uma criança, entendeu? Agora, por definição, culturalmente, a gente pega isso um pouco do direito anglo-saxão até. Psicopatia não é motivo para ser inimputável, né? Então, assim, o que essas pessoas fizeram, né, nesse momento... Se fosse devido a uma psicopatia, ou o que a gente chama em psiquiatria de transtorno de personalidade antissocial, a pessoa seria imputável. Ele seria condenado. Então, o que você está dizendo é o seguinte, por exemplo, eu posso ter uma doença, vamos chamar assim, para ser mais tranquilo, que eu ouço vozes e aquela voz vem aqui e fala, mata o doutor, mate o doutor, aquilo me aterroriza tanto, Consome. e eu te mato. Aham. Aí eu sou inimputável. Exatamente, Emílio, exatamente. Agora, uma pessoa que não tem empatia vai lá e mata sem motivo algum, ela é imputável. Ela Isso. vai pagar É uma pelo convenção crime. social, a Sim. gente como sociedade, não foi a ciência, foi a Aham. sociedade que decidiu, ó, isso aqui a gente vai condenar, entendeu? Aquilo ali não. E como faz uma análise dessa? Porque normalmente o que o cara faz, essa é uma justificativa pro cara nem pegar uma sim. pena maravilhosa, né? Depois O cara que mata, fala que Então, é o caso do Adélio. Adélio Bispo, sei, da faca. Da facada do Bolsonaro. Sei. É. Olha, do caso do Adélio, eu jamais iria entrar porque eu não avaliei, né? Mas assim, existe um psiquiatra, forense, perito que vai avaliar isso, né? Até se tiver alguém ouvindo que estiver pensando nessa, digamos, desculpa, esse atenuante, eu posso garantir que, em geral, as instituições psiquiátricas, forenses, onde esses indivíduos são trancafiados, são bem insalubres, em geral até condições piores do que a cadeia. É um só que avalia? É um grupo que avalia? Não. Tem duas Em avaliações? geral- Como é que funciona o processo? Em geral, são 3 partes que vão avaliar. Vai ter o perito louvado, que é o perito que o juiz vai denominar, né?
pode ter o perito da acusação e o perito da defesa. Ou podem ter conjuntos de peritos dessas três partes. Vocês entenderam mais ou menos? Então a parte acusatória também tem um laudo. A parte acusatória também pode ter. É sempre uma possibilidade. Mas essa possibilidade é dada, você sabe se ela é dada pelo juiz ou pela própria acusação? Não, pela própria acusação. Perfeito. Muito bem. Depois nós vamos falar especificamente de Nova Zelândia. Certo. Certo? E eu queria perguntar para o Pedro se o combate às armas de fogo é a solução. Se o Não, mas combate... não responde agora. Não, não. Tá sobre a legalização, se é... Deixa aí, pô. Pode responder agora? Então, Pedro, o combate às Porra, armas se a de gente não consegue entender a mente humana, que é onde a gente está querendo chegar, nós estamos querendo estudar Querendo- a mente A mente humana. humana. Imagina Deixa legalizar chavar o a- pensamento. Pensamento eu não Você sei. fala o seguinte, por exemplo, você pega Nova Zelândia. Nova Zelândia, o último crime foi em 1990. Teve essa barbaridade hoje. Estados Unidos tem arma pra todo lado, tem esses crimes. Noruega também teve. Então, Exato. Brasil, Casos É o que ele isolados. falou, é A questão- caso isolado. E o problema é o seguinte, né? Essas pessoas que estavam na mesquita, elas não tiveram a oportunidade de se defender. Elas não tinham como, elas não tinham os meios para se defender. Sim. Né? Pra vocês terem uma ideia, a polícia da Nova Zelândia não anda armada normalmente. Né? Você vê o vídeo do comandante de polícia falando, ele fala assim, agora a polícia vai ter que andar armada. A primeira coisa que ele fala é justamente agora a polícia vai ter que andar Eles têm que armada. pedir autorização, e, né, E pra a gente pegar tem que as armas. entender sempre que o Estado não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares, ele nem pode, a gente nem deve querer que ele esteja em todos os lugares, porque senão isso significa que a gente vai perder liberdade. Se a gente sabe que vai existir um espaço, né, onde você não vai poder se defender, existe a possibilidade de alguém vir te agredir, não permitir à população esse direito de defesa é uma loucura, é uma insanidade. Tem gente muito louca aí fora, tá todo mundo vendo, isso é óbvio. Então Tá você todo acha mundo. que se, por exemplo, na escola aqui em Suzano, se alguém ali tivesse armado, poderia ter minimizado? Não é se, Não é que- o se. Não é que poderia, eu acho assim... O se não quer dizer Não nada. existe, Não, é porque agora, Se. é que agora com esse caso, se tiver, levantou claro, se essa tivesse discussão. um batata, ele viu a polícia, ele se matou. Exato. A questão é assim, Se. é fato que ninguém naquela escola, naquele momento, tinha os meios necessários para impedir aquele agente terrorista. Isso é fato. Então, mas o que Precisou a gente chegar quer aqui- E uma policial. coisa que me chamou muito a Presta atenção. atenção Ô, foi que ninguém tentou reagir peraí, também. Paulinha. O que nós queremos aqui é o seguinte, preste muita atenção, por isso que Mano, vocês mano. são especialistas e são inteligentes, estamos com uma grande audiência de pessoas. Nós queremos um Waze do inferno. Ai, que horrível. Presta atenção, caminho doutor. mais curto. Eu não quero Presta esse atenção, Waze, não, não. presta atenção. Fica Porque pra o que você. acontece? Você tem o Waze, que é uma ferramenta maravilhosa para você andar no trânsito. A gente quer um Waze para trafegar nessa vida louca Pra detectar que a as gente tem, pessoas? Qual o caminho? com histerismo de rede social, com os histéricos, com os caras, com os bolsominion, com os lulistas, Sim. com a Glaze, com o filho do Bolsonaro, com o assassino, Sim. com Nova Zelândia, com o Trump. Muito estímulo. Não vai ter. Nós queremos um Waze para ligar o Waze de manhã e falar como eu vou ser um cara que eu vou ficar hoje tranquilo. Aí você liga o Waze e esse Waze, o doutor Sensacional. agora vai dar o Waze O Waze da paz. o Da Waze- sanidade mental. Não, Eu diria, pior. o quê? Do quê? Não, você falando. Claro. Ela falou Waze da Mas é que paz. é Você muito tem que louco, ter, Emílio. você tem que ter alguém para te guiar. Então nós vamos fazer o Waze do inferno. Jesus. Não, não é do Com o doutor. inferno. Não, do Pro inferno inferno não. ninguém quer ir. É o Waze te contrário. aponta o Não, caminho. Não, ele tá falando Eu tô falando o que... seguinte, navegar no inferno. você Navegar no precisa inferno. saber... Como você navega Isso, no inferno. isso. Ah, Porque todo mundo tá querendo... Já estamos no inferno. Como Claro. que a gente pega Essa. esse trânsito do Isso, capeta? Exatamente. Ô, doutor, mas exatamente. isso que o Emílio Daqui a tá- pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nós temos hoje presenças encantadoras aqui, presenças ilustres nesse programa. O doutor Pedro Mendonça Ferreira, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em infância e adolescente. E o Pedro Deiro, fundador do MBL, ele é no Instagram, @PedroDeiro. E a gente tá falando aqui sobre esses massacres aí. Agora a gente vai passar para Nova Zelândia. Me parece que o Deiro, ele leu o manifesto, que era bem longo, né? 74 páginas. Por Não, favor, não eu era tão- pediria pra gente ficar nesse assunto e pra Tá bom. gente não individualizar muito o papo, senão a gente vai ficar até 6 da tarde. Sim, senhor. aqui. Perfeito, o que você quer saber? Eu quero saber qual foi a motivação desse maluco. Cara, esse maluco é um negócio, assim, muito específico, tá? É uma questão política, é uma questão de imigração. Ele especificamente coloca a questão da taxa reprodutiva dos islâmicos na Europa como fator central. Ele fala que, na verdade, está tendo uma invasão territorial, né? E que os muçulmanos têm mais filhos que os brancos.
e ele acredita que a política não é mais capaz de lidar com essa solução, então ele faz esse ato covarde justamente para tentar acelerar, digamos assim, as contradições na sociedade, né? Acelerar e incentivar que outras pessoas sigam esse caminho horrível. Né? E é para as pessoas entenderem, ele tem uma tese um pouco malthusiana, né? Que é, para ficar claro para as pessoas, sabe o Thanos? Sim. É o mesmo pensamento do Thanos, do Guerra Infinita, né? Aquela coisa que, tipo, vão acabar os recursos, só que no Thanos, o Thanos faz uma decisão randômica, né? Uma decisão aleatória de quem vive e quem morre. Pra ele, não. Pra ele, essa decisão é étnica. Né? Mas é étnica, não, porque, assim, ele deixa bem claro no manifesto que ele não é islamofóbico. Né? O problema não são os muçulmanos, é qualquer imigrante que não compartilhe daquela cultura, né? E daquele fenótipo, que está num país alheio. Se estiver em outro país, ele não tem problema nenhum com isso, mas se estiver no país dele, isso precisa ser, digamos assim, combatido. Entendi. Que é o grande problema na Europa hoje. Sim. É um problema, eu acho que seríssimo. Seríssimo. Sim, sim. E se a Europa, né, não conseguir resolver isso, porque a Europa são vários povos, né? É um negócio que sempre conseguiram conviver com isso, tanto é que fizeram a comunidade europeia e tal. Sim. Se eles não conseguirem conviver com como é que será o mundo, né? É uma coisa assustadora, de né? acolher, abrir a fronteira e ter assustador. uma xenofobia absurda, né? Porque também tem um fenômeno da xenofobia do cara pegar o emprego de alguém, né? É isso absurdo que os caras também colocam, Mas né? De uma forma tão estranho, imbecil. né? A gente até brinca que parte desse discurso anti-imigração, ele se contradiz nesse sentido específico, tá? Que a gente fala que eles são o imigrante de Schrödinger, que ao mesmo tempo que o cara é vagabundo, que não trabalha e só fica vadiando, ele rouba o seu emprego. Então são coisas que não fazem muito sentido, né? Mas o que existe de fato é essa percepção, né, de parte dos europeus de que eles estão perdendo o controle do próprio país, que eles vão se tornar uma minoria dentro do próprio país, né? E isso precisa ser combatido, mas precisa ser combatido de maneiras políticas, né? Isso tem que ser uma vontade política daquela sociedade, se realmente é isso que eles querem, e jamais, sob hipótese nenhuma, fazer isso da maneira que foi feito. Isso é um absurdo. Né? Sim, claro. Se a sociedade tem uma demanda por alguma coisa, quer que diminua a taxa de imigração, é legítimo. Agora, fazer isso desse jeito é um absurdo. Mas e o fato de ele ter filmado e feito uma live do negócio pra colocar nas redes sociais? Você acha que é muito pela questão midiática também, que nem os meninos lá de Suzano? Ou você acha que é porque ele realmente... Suzano não tem nada a ver com isso. Não, eu sei, mas eu digo... É diferente e ele especifica. Porque ele poderia só matar e não fazer o que ele fez de filmar Ele especifica no manifesto, se você ler o manifesto dele, ele tem... Primeiro ele faz um FAQ, assim, perguntas e respostas de por que ele fez, o que ele pensa, blá, 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 blá. E ele fala que ele faz isso justamente, como fez, né, para incentivar uma retaliação do ISIS em solo europeu. Tá? Ele quer incentivar essa contradição. É tipo aquele pensamento marxista, assim, ele quer acelerar as contradições da sociedade, ele quer acelerar uma luta de classes, né? Porque ele acha que a partir disso outras pessoas vão se engajar e vão ser ações como a dele passam a ser justificadas dentro de um cenário de terror. E por que ele não se matou depois? Ele não se mata depois, e ele escreve isso no manifesto também porque ele fala que ele precisa dar continuidade à agenda dele. Ele diz que ele estava disposto a morrer, que não teria problema, mas que ele não se mataria porque ele não é um suicida, tá? Igual esses garotos. Ele é um agente terrorista com motivações políticas, né? Então ele fala que, como ele vai ser julgado, ele vai se declarar inocente, porque ele acha que ele é um guerrilheiro, blá, 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 mas que justamente esse julgamento vai dar palanque para a visão política dele, porque que ele fez o que ele fez, etc. Que loucura, hein? E me fala uma coisa, Pedro, a gente tava falando sobre essas redes de troll, né? Essas redes que a princípio os caras trocaram música, né? Eles trocavam música, eles trocavam filmes, memes, figurinhas, e agora estão arquitetando planos para executar pessoas. Mas, Emílio, isso é o que? Esse ódio? Quem são essas pessoas? As pessoas não são identificadas? Não se sabe? Não tem uma inteligência para identificar quem dissemina esses robôs que Deep Web? Os robôs, essa coisa. Tem inteligência, inclusive um dos caras, por exemplo, pra você ver como tem inteligência, um dos caras que fundou, aí voltando para Suzano, tá? O Dogolachan, que é um desses
vários ambientes, esse cara foi preso, esse cara foi condenado a 41 anos de prisão porque ele cometeu vários crimes virtuais. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ele se não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano ele é do interior de São Paulo, tá? Ele foi condenado a 41 anos de prisão. Ele foi condenado uma primeira vez, foi preso, saiu, foi condenado, preso e condenado de novo, né? Então existe sim, mas é aquela coisa também, o policiamento da sociedade vai até que ponto, né? Então, tem que ter investigação sim, se você tem crime, você investiga, você tem algum como eu posso dizer assim, algum indício de que vai se cometer alguma coisa, você investiga, porque você não pode investigar as pessoas sem indício nenhum. Você tem um dilema social aí muito grave. Me fala uma coisa, e essas pessoas ganham dinheiro com isso? Essas pessoas que disseminam ódio, essas pessoas que estão na internet para isso, divulgando endereço? Não. A maioria chantageando gente e tal? Não é. Até podem ganhar dinheiro, mas não é uma atividade com fim econômico em si mesmo. Tem gente até que consegue monetizar isso de alguma maneira, mas não é o intento. O cara faz isso para quê? Faz isso porque ele acha, né, de uma maneira doentia, que ele vai purificar a sociedade de alguma maneira fazendo isso. E ter notoriedade também, né? Aí depende do caso, né? Depende do caso. Você vê, o caso de Suzano é uma coisa assim, é uma notoriedade por ela mesma, né? Ele quer ser reconhecido pelos pares. Esse outro cara não. Esse outro cara, ele quer avançar uma agenda política através de uma reação que o ato dele vai causar na sociedade europeia. Mas um fenômeno terrorista, um jihadista também vai ter 72 virgens, tem toda essa história. O cara tem uma recompensa na outra vida, não é, doutor? Sempre o cara que vai buscar fazer esse ato, seja na Nova Zelândia ou em qualquer lugar, ele busca uma recompensa, Eu acho que assim, voltando naquilo que a gente falou e que o Pedro tá falando aqui muito bem, existe uma questão cultural. Como o Emílio falou há 70 anos atrás, milhões de pessoas aqui do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, estavam lá com um fuzil, um de cada lado, achando que eles estavam com razão, provavelmente. Né? Mas na Segunda Guerra é meio complicado falar. Então, Acho mas que era uma questão cultural que eles estavam com razão. Mas porque ainda existe uma questão cultural, porque são pessoas com um fuzil na mão é que do outro lado você tinha o exército nazista, né? Tipo, mas querendo... ainda assim, tá falando da guerra em estão com um fuzil na mão matando outras pessoas. Sim. Então, só que em tempo de paz. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Por exemplo, nós tivemos a Segunda Guerra que foi horrorosa. Sim. Né? Foi horrorosa. Aquilo foi um horror. E a gente não viveu muito aquilo, porque faz 70, 80 anos. Né? As pessoas não tiveram noção do que foi viver a Segunda Guerra. E aquele flagelo humano, aquela desgraça que aconteceu, fez nascer os direitos humanos. E o mundo se tornou muito mais justo, se tornou muito melhor. A gente viveu em paz durante 70 anos. A democracia ganhou aquela guerra, ganhou aquele momento. Será que isso, hoje a gente tem uma vida muito mais confortável, não é? A gente tem um conflito aqui, outro lá, tal, não é a mil maravilhas, mas deve ser muito melhor do que era antes. Uma guerra, você está falando, O que está acontecendo com a... social? O que está acontecendo? A turma quer muita emoção? Quer sangue, né? A turma quer emoção? Isso faz parte do ser humano de querer... conflito? Com certeza. Os impulsos de violência, eles existem, né, no ser humano, em todos os outros animais também, embora com algumas diferenças, né? As pessoas às vezes até falam, mas animais não fazem isso. Sociedades de chimpanzés cometem assassinatos. Não sei se as pessoas sabem disso, mas só para dar uma ideia. É um impulso que tá dentro da gente. Né? Até do que vocês estavam falando da Deep Web... Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de que existe uma pessoa muito pérfida e muito má lá atrás, lá muito distante, né? Distante, que tá fazendo alguma coisa de ruim para outras pessoas. Eu acho que a maldade, ela tá dentro de todos nós. E essas pessoas que são influenciadas por essa Deep Web ou qualquer outra coisa, elas não... Assim, é uma coisa que cala dentro delas. É uma coisa que já tava um pouco ali. Eu não gosto muito dessa ideia de uma pessoa muito boa que foi corrompida por um psicopata da Deep Web que fez ele matar outras pessoas. Não acho que essa explicação seja muito correta. Eu concordo. Doutor, agora, com todos esses problemas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, você acha que as crianças, elas deveriam ser proibidas de ter rede social? Olha, eu acho que não. Tá? A minha opinião pessoal é que as crianças, elas não deveriam ser proibidas de terem redes sociais e que isso que aconteceu também não seria motivo bastante para essa proibição, né? A rede social, ela é uma espécie de, vamos dizer assim, aumento da realidade que a pessoa tem. As crianças, elas interagem socialmente
presencialmente, elas podem interagir um pouco também fora da... Então, mas é que pelo menos, eu sou velha, né? Eu tenho 38 anos. E eu Uma extensão da vida. Eu lembro que quando eu era pequena, eu brincava. Eu brincava de boneca, brincava com os meus amigos. De médico. De médico, de tudo que você possa pensar. Você fez muita besteira. Fiz muita Mãe besteira. solteira. Fiz muita Vamos merda. voltar. Enfim, hoje eu vejo que as crianças, elas ficam... Hoje em dia, elas brincam com o celular. Será que isso não é errado? Eu acho que depende do número de horas, por exemplo. Eu não acho que... Assim, a Sociedade Americana de Pediatria costuma falar, né, sobre uma idade a partir da qual é saudável. A gente vê hoje em dia que mães colocam crianças com 2 anos para brincar no celular. Eu acho que, assim, não existe ainda estudos precisos sendo feitos do mal que isso pode causar. Mas o bom senso dita que não é uma boa ideia. Uma criança com 8 anos, por exemplo, ela mexer 1 ou 2 horas no celular, jogar um jogo, talvez falar com os amigos dela da escola, alguma coisa, não me parece uma coisa nociva, entendeu? Agora, eu acho que a sociedade precisa pensar um pouco no manejo que a gente faz dessas crianças e muitas vezes para os pais dar o celular para a criança é uma saída muito fácil. Boa. Vamos jantar. Graças maravilhosa. Eu invejo 8 horas de pocoyo. Eu invejo os pais que hoje em dia tem Mas aquele... o- Eu Tá vou no restaurante. Quanto tá, é um inferno aquelas crianças pulando. Mete no cara. Quando iPad elas um têm Lucas iPad, Neto, é irmão. ótimo. É. Ô, Pois doutor. não, não, ele tinha, você queria colocar. Você queria não, colocar. e É que a outra- Paulinha é meio disléxica. E outra coisa que a gente tem é uma tendência humana mesmo que a gente fala, então tem que proibir. Não tem que proibir, tem que ter responsabilidade, né? O pai, lembra quando eu tenho 35 anos também, vou fazer 36. Cara, quando eu era criança, eu saía de casa, minha mãe queria saber com quem eu tava andando, queria saber o que eu tava lendo. É a mesma coisa na internet, tem o histórico de busca, tem como você filtrar o que seu filho pode ver, o que seu filho pode não ver, entendeu? É supervisão, tem que ser pai, tem que participar mesmo e ver. E não realmente, como ele falou, não deixar o moleque lá sozinho, 16 horas na internet jogando LOL. Olha só, eu vejo bem mais, mais, olha tem só. iPhone. Não, eu acho... iPhone Mas, com também eu acho que fala não de um tá jeito nas como se crianças só. acontecesse isso antigamente. Eu acho que também tá na gente, né? Nos adultos. O pai, eu que sou um pai, um super pai. Eu sou um paizão, né, o César? Você é pai bonito Eu só sou- no Facebook. Você não lá. sabe É como eu verdade. cuido do meu filho. Ah, Vou você pra é pai Boituva esse bonito final no de semana. Facebook. Seus filhos te abandonaram, Facebook, eu nem todo queria mundo tocar lê. nesse assunto que é super delicado. Não, mas o que eu queria dizer... Criança com coleira que eu vi. É que a relação também, nossa, com a rede social, ela é muito conflituosa. O tempo que a gente fica, bugado no Instagram, vendo stories também, a gente tem que fazer esse exercício, porque teu filho tá te vendo olhar 8 horas no celular e ele vai ter esse exemplo em casa. Então não é o teu filho só. Né? Não é uma coisa que a gente deveria... Você não acha que daqui 5 anos vai explodir o Instagram? Vão falar, você tá proibido de usar essa rede social, ou até a rede social, o tempo que usa. O próprio iPhone, Emílio, não sei se você sabe, uma curiosidade, ele tá limitando agora. Ele te dá um sinal que você pode ficar menos tempo na rede social. Durante a semana dá um... Você não acha que, por exemplo, pra dormir, um exercício que eu acho que deve ser feito, desliga o celular 2 horas antes. A hora que você acorda também não entra na rede social. Falou, Eu faço isso. Tá Eu sou uma Você faça isso. Deixa eu falar. A gente não deixa pode eu colocar falar. tudo na conta da rede Sim, social. deixa eu porque falar. se fosse assim, Agora. 50 anos atrás, Deixa eu não falar. teriam esses malucos. Se o nem cara- existiram. Eu sei, entendeu? mas é que Mas vocês é que a querem- gente coloca tudo você quer na conta passar- da Emílio, rede você social. fica muito no Não, WhatsApp. Não. Isso sempre Sabe o que existiu. acontece? Na verdade, eu queria perguntar pra ele se isso não acontece quando o ser humano acha que ele é superior ao outro. Então vai lá esse maluco da Nova Zelândia, ele fala, eu sou superior. Não, mas não é essa a discussão. Não, a gente não tá falando da Nova Zelândia, gente. Falando de outra tá coisa. falando- Agora Tá mudou, em não era outro mais pra papo. individualizar. Não, a gente tá chegando lá, né? A gente tá falando da rede social. Doutor, porra. você pode receitar alguma Sim, coisa? tem aqui camisa pra de Paulinha? Rivotril. Você tem lá? Que horas você tem lá o consultório? Esse diagnóstico é o quê? Não precisa de remédio não, esparadrapo. Eu acho que a gente tem que bolar, tem que inventar o Waze do inferno. Eu acho que aí tá a solução. Porque você tem que partir do seguinte princípio. Por exemplo, você tá na mesa. Porque aí você fica a pessoa chata querendo cagar regra. Sim. Você tá na mesa. Sou eu. Se tá todo mundo na rede social, é porque lá o papo tá muito melhor do que o Puta papo mesa, da é isso mesa. mesmo. Incrível. É isso mesmo. Então você nunca pode reclamar que alguém tá no celular, porque o teu papo é uma bosta. É isso mesmo. Muito bela colocação. Eu não vou... Se Emílio, fosse legal, eu você também estaria concordo. olhando no olho. Olha que absurdo. Sai do Ai, celular. mas é minimizar não, muito, né? Pô, se tá lá é porque Mas tá é melhor. minimizar Quanto ao ex do muito. inferno, gente. eu vi a Giovana Boa falar tarde. com o negócio Bolsonaro. O ex do inferno. Quanto ao ex do inferno, eu vou falar um negócio aqui que talvez você vai achar polêmico. Mas eu acredito, né, que justamente uma das respostas para o que seria o ex do inferno, que é a que eu tomo para mim, são o bom conservadorismo, aquele conservadorismo inglês, porque são coisas que já foram testadas antes, né, são coisas que vêm de uma linhagem de testes na sociedade e que deram certo, que tiveram bons resultados.
né? São valores, né, que foram cultivados por pessoas, cultivados por sociedades e que deram certo. Exemplo. Então, Exemplo da sociedade inglesa fantástica. cara, exemplo é você se sacrificar pelo outro. É um valor, por exemplo, como o Emílio falou lá, que ele tava falando, ninguém tem mais brother, ninguém tem mais amigo, é você ser Se solidário. colocar no lugar da É você pessoa. ser solidário. Difícil. Mas isso é um bom valor que deva ser cultivado. Então, mas Existem vários outros muito bons o valores próprio que devam umbigo. ser Cuidar de cultivados. você. Você sabe que... Te ajudam a navegar nessa loucura do mundo de hoje. Então, Pedrão, mas você sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando nesse negócio de empatia e tal. Você não tem mais muito brother, mas eu acho que a gente tá perdendo a confiança no outro. Tanto é que neguinho tá com um cachorro pra cacete. Todo mundo com aquele cachorro. Muito zuca. Isso é um mal da sociedade brasileira específico Então, eu não sei também se é muito brasileiro. grande, a falta de confiança mútua. Então, nós europeus também estamos nesse mesmo caminho, separatistas, pra isso. o Brexit. Nós europeus também estamos vivendo esse mesmo problema. A gente não está mais confiando no outro. Então a gente vê o ser humano não como um igual, como um cara que quer se aproveitar da gente. Talvez viver com animaizinhos seja a grande resposta. Muitos animaizinhos. Doutor, muito obrigado. O papo foi muito bacana, muito bom. Tem algum Instagram, doutor? Que eu nem anotei. Doutor, Eu não tenho, mas dá um bagulho pra gente ficar bem louco aí no final de semana. Clínica Mancini. Clínica Mancini é o site. Você entra lá. O doutor Pedro Mendonça Ferreira, médico psiquiatra. Você achou um papo muito de louco aqui, doutor? Eu gostei bastante de Você conversar. gostou? Ele tá acostumado com doido. Sério? Quem é essa pessoa que tá atrás de você? Não, falando sério. verdade, que a eu gente gostei, se sim, eu preocupa. gostei, E também o Pedro Deirô. Espero que você volte aqui, Pedrão. Posso dar só um recado? Claro. Queria convocar quem estiver nos assistindo aí para ir domingo na Paulista. A gente vai fazer um ato contra essa decisão bizarra do STF, que pode soltar muito bandido aí. Então, 2 horas na Paulista, quem estiver preocupado com isso. Cara, Tem que ser. Assim, Vai pra o país rua. que a gente tem, que supremo é esse, gente. Pelo amor de Deus. Então, Boa. quem tiver domingo por aqui, ou veja também nas redes sociais, na sua cidade, onde vai ser, e vá pra lá, porque é bem importante. Muito bem. Muito obrigado. E daqui a pouquinho tem mais aqui na Jovem Pan. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Jovem Pan está com uma campanha a favor da Previdência, você já sabe muito bem, não é isso, meu querido? Então é o seguinte, hoje a gente vai exibir um depoimento aqui do ex-candidato à presidência, o João Amoedo. É isso, Cabide? Então pode soltar, por favor. A previdência é fundamental. A gente tem um rombo hoje, em 2018, de 290 bilhões de reais. Isso faz com que o Estado acabe se endividando mais, não consiga dar uma previsibilidade, impeça o crescimento. Então é fundamental a gente ter o equilíbrio dessas contas e a reforma vem nessa linha. Quer dizer, sem contas equilibradas, a gente vai ter dificuldade em atrair investimentos para o Brasil e colocar o Brasil de volta na rota do crescimento. Sem que ela exista, quer dizer, ter um problema sério nas contas, isso vai mexer na classificação de risco do Brasil, vai tornar a taxa de risco aqui maior, exigir mais capital e exigir mais spread para aqueles que querem investir aqui. E isso vai contra a geração de emprego, que é tudo que o Brasil precisa hoje. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É isso aí, bichão. Justa para todos, Muito bem, urgente Senna, para eu o gostaria que você traduzisse as palavras do nosso querido Amoedo. Falou que Amolindo. Ele tá falando que se o Brasil não se unir, o Brasil fecha, né? É isso aí. Bela definição. É isso aí. É isso aí. Se não se unir, fecha. Muito Boa bem. cena. Vamos embora? Posso mandar um recadinho? Lógico, Recadinhos Morgadinho. do final de semana. Rogério Morgado amanhã em Santo André, lá no Hilários Comedy Club. E domingo eu vou estar no Cine System, no Morumbi Tal Shopping, fazendo show junto com o Felipe Câmara e o Márcio Américo, domingão, lá nas minhas redes sociais, @Rogério Morgado, lá no Instagram, certo? Eu não vou fazer nada, graças a Deus. Vou pra Fica roça. de boa? Vai. Vou pra roça. Vai queimar uma carninha, não? Vou Rose? dar comida para os pássaros. Ó. Dar mamão aquela- para os pássaros. Abacate, estamos na época. Falar com plantas. Uma banana para os pintacilgos. Gostoso, gostoso. Às vezes uns pequenos macacos, esquilos. Coisas campestres. Boa. Certo, Marina Certo. Manteiga? Você vai dar o sal? Eu vou cuidar da minha filha. Parabéns. Que vida emocionante. Parabéns. Emocionante. Você fez um ótimo Como é que negócio. faz um encontro com você? Você quem não. se interessa, assim, um relacionamento. Leva bagagem. Tem que dar uma aumentada. Você vai dar um Mamo, Na hora que vai no meio do jantar. o cara Você pega vai a dar um segunda picote. garrafa de vinho e vai trocar a fralda. É uma Eu merda. já eu sei aviso como é. que tem. Muito bem. Tchau, gente. Segunda-feira a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Bom final de semana a todos. Senna, neste momento tão nervoso, uma palavra
de tranquilidade, da tranquilidade da alma de Sêneca. Uma frase de Sêneca, da tranquilidade da alma. É que o pessoal saiba por essências positivas. Muito obrigado, Senna. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!